Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. O Flamengo que vai fazer um grande jogo diante do Palmeiras. O jogo vai ser no Maracanã, espera-se casa cheia. Vamos saber todos os detalhes nos bastidores do Flamengo, como o Flamengo está se preparando e se preparando muito bem para enfrentar aí o líder do campeonato até o momento, que é o Palmeiras. Vamos saber todos os detalhes com Renata, fã do Jogo Aberto, junto com Ronaldão, Cicinho e outros. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro, ligado nos vídeos falando sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Flamengo e Palmeiras começando pelo Mengão, o mandante dessa história tão aguardada. O confronto mais aguardado da temporada, enfim, chegou. Se todos os jogos do Brasileirão valem os mesmos 3 pontos, os desse domingo, disputados no Maracanã, parecem mais valiosos. Uma vitória do Palmeiras é o mesmo que colocar uma mão na taça. Mas não pense que será tão simples assim. Diante de aproximadamente 60 mil pessoas, o Flamengo entra em campo em busca de igualar a pontuação do líder e manter vivo o sonho do campeonato. É um jogo que vai definir muita coisa, acredito que daqui para frente. E a gente tem que representar primeiro a nós e também a todos aqueles que estão nos acompanhando e torcendo para que a gente faça uma boa partida e conquiste esses 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é uma prioridade desde o início do ano, quando o BAP assumiu a presidência do clube. Felipe Luiz nunca escondeu o desejo do título nacional, que há 5 anos não fica na gávea. O último foi conquistado em 2020, quando o atual treinador ainda era uma das peças importantes dentro de campo. Eu vejo um jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso, porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo. Felipe comanda o treino no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira e repete a atividade amanhã no mesmo horário. A principal expectativa do treinador é poder contar com Saul para o confronto. O meia se recupera de dores no tornozelo desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 2. Ontem, ele foi a campo em atividade individual e ainda não se juntou ao grupo. Quem certamente não joga é Everton Cebolinha. Com apenas 20 minutos em campo no clássico contra o Botafogo, o atacante teve uma lesão confirmada na coxa. De La Cruz e Alan, fora do último jogo, voltaram aos treinos normalmente. Sem atletas suspensos, o Flamengo pode repetir o time que venceu na última quarta, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Flamengo e Palmeiras se enfrentam domingo às 4 da tarde no Maracanã. Expectativa de casa cheia. E mesmo que os 3 pontos sejam os mesmos, esses podem definir as próximas páginas do campeonato. Olha, temos uma prévia e eu confesso que eu não estou muito segura quanto a essa escalação. Acho que o Felipe Luiz pode ter alguma surpresa, aprontar alguma coisa. Olha só, Rossi no gol, garantido. Emerson Royal, tem Varela também aqui. Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro na esquerda. Aí ele pode ou repetir o Everton Araújo, tem o Pulgar, que está voltando aí de lesão, e o Saul, que o departamento médico é que vai liberar ou não. Jorginho, Arrascaeta. De um lado, Luiz Araújo tem entrado muito bem nos jogos do Flamengo, mas o Carrascal tem sido elogiado pelo Felipe. Do outro lado, Samuel Lino. E aí, centralizado, eu acho que ele vai de Pedro, né? Essa Bruno Henrique guarda para a segunda etapa. Ronaldo, qual seria aqui a sua escalação ideal? O que você aqui concorda, discorda? Não, eu concordo com a nossa produção, que a nossa produção muito bem essa semana, já acertou várias vezes. E eu acho que vai acertar nessa linha, por quê? Porque colocou o Pedro ali, ó.
e o Luiz Araújo. Se for essa formação, nós acertamos, porque é o que vem acontecendo e é o que vem trazendo gols para o Flamengo. Nessa velocidade pelo lado direito e o Pedro dentro da área. Agora, esse menino, Samuel Lino, menino, muitas vezes você não precisa chutar no gol. Levanta a cabeça e acha o companheiro. Vai ter sempre alguém chegando próximo de você. Ou senão a Arrascaeta vindo. Imagina, você domina uma bola no Maracanã, você dominando uma bola, olhando a passagem do Pedro por dentro e ali encostadinho com a Arrascaeta. Então não chuta, filho. Não faça isso. Toca pros meninos. Aí é 3-0 pra nós. 3-0 pro Flamengo. Vai estar bem marcado, rapaz. Agora, ele tem muitas opções, o Felipe Luiz, o Plata é um jogador que ele gosta também. Eu quero saber se ele vai surpreender Abel Ferreira, porque o Palmeiras a gente já sabe qual é a escalação, já tá entendendo esse time que vem goleando, ganhando muito bem em casa, mas o jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou do Botafogo lá no Newton Santos e agora precisa voltar a vencer também no Maraca. Ainda mais, Renato, eu acho que há mais de 10 anos o Palmeiras não ganha no Maracanã do Flamengo. Então são coisas que pode acontecer. O quê? Pode acontecer o Palmeiras ir lá e ganhar do Flamengo. O Flamengo não veio aqui e ganhou do Palmeiras. Então a gente vai lá e pode ganhar também. Mas você concorda que se empatar já é bom pro Palmeiras? Mas a gente quer ganhar. O Palmeiras Não, eu não tô falando que vai ser empate. Eu tô dizendo que ele tá na frente, ele tem 2 vitórias a mais. Se empatar, ótimo para quem? Pro Palmeiras. Se jogar fechadinho lá no Maraca, fechadinho. O Palmeiras tem uma ideia de jogo. Já tem seu esquema tático. Não vai chegar lá no Maracanã e vai fazer diferente, irmão. Não vai mudar o que o Abel vem fazendo. Chegar lá esse jogo contra o Flamengo, vou ter que fazer coisa diferente. Isso não vai. Ele vai fazer o que ele vem fazendo. Os jogadores marcando lá na frente, com atitude, né? E não dando espaço, porque se der espaço pro Arrascaeta pensar no jogo, aí é complicado. Mas o Aníbal vai estar ali, ó. O Pitbull marcando ele ali perto, vai dar espaço. É o espaço pra ele, entendeu? Para aí, Aníbal ou Bruno Fux? Aníbal. É o cabeçada. Aníbal. Eu acho que ele não vai mudar das características, Renato. Ele vai manter, né, o Gustavo Gomes volta. Murilo ali, os 2 zagueiros, e coloca o Aníbal junto com o Andrés Pereira. Bom, daqui a pouquinho esse lado palmeirense Vem aqui comigo, no Jogo Abel. Aberto. Cicinha, pra gente finalizar nessa parte do programa o assunto Flamengo. Qual é a estratégia correta para enfrentar esse Palmeiras tão bem na foto? Renato, eu acredito que não há segredo, né? Essas 2 equipes não vai trazer assim nada além daquilo que nós estamos vendo, porque é um rendimento de alto nível. Então, acredito que o Flamengo ele precisa controlar essa questão do ímpeto do torcedor, que quer a todo custo um Flamengo atacando, um Flamengo massacrando, enquanto o Palmeiras não vai ser assim. Então, a torcida também que venha jogar do lado do time. E não está jogando bem no Maracanã, esse sim. Não está jogando. Exatamente. E a exigência do torcedor tem atrapalhado o Flamengo. Então, assim, é um jogo de estratégias e tem 2 treinadores bastante estratégicos. E quem vem de goleada? Assim, e eu acredito que vai ser um grande jogo e o Flamengo vai vencer. Vai ser goleada. E agora, divisão de rede. Voltamos com ela, em a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado com Corinthians e Galo e ainda Cruzeiro e Fortaleza. No domingo, destaque claro para Flamengo e Palmeiras. Grande jogo do Maracanã e é o que a gente vai falar agora, lembrando que são 3 jogos também que acontecem na segunda-feira, tá? Entre eles, o clássico carioca entre Vasco e Flu. Vamos lá, pessoal. Domingão, então, chegou, hein? Agora é aquela reta final e decisiva para Palmeiras e Flamengo nessa temporada. Isso, claro, envolve o Campeonato Brasileiro e também a Conmebol Libertadores. A gente começa pelo rubro-negro, que treina agora de manhã, mas com visitantes. Isso está irritando o Flamengo. O que é que tá rolando, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você, abraço para todos aí, Jailson, Beijo Mar, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, a gente estava preparado para entrar no ar aqui, já, enfim, falar sobre a escalação possível, se o Pedro joga, o Saúl, se vai jogar ou não, as condições. Mas agora há pouco o Flamengo até divulgou uma nota para a imprensa falando do seu desconforto por conta da presença agora pela manhã da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, com vários integrantes no Ninho do Urubu para acompanhar o treinamento. Qual é a insatisfação do Flamengo? É por conta de realizar os exames de dopagem? Não é isso. O Flamengo entende que isso deve ser feito, só que é por conta do dia.
porque todos os jogadores, são 10 jogadores que são acompanhados por integrantes da a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, tem que ficar o tempo todo atrás desses jogadores. Portanto, até o treinamento que acontece agora, neste momento, no Ninho do Urubu, está sendo acompanhado por 3 integrantes da ABCD. Então, o Flamengo argumenta que tudo que o Felipe Luiz faz pode ser visto, alguma escalação surpresa, movimentação tática, que é considerado hoje o treino mais importante para a partida de domingo. Então, isso deixou o Flamengo bastante insatisfeito. O clube ainda lembrou que nessa semana, no início da semana, já foram realizados testes em 50 jogadores pela Conmebol, teste de dopagem, por conta das semifinais da competição da próxima semana. E tem aquela questão, né, Bruno? Você sabe muito bem, tem que ingerir bastante líquido, beber muita água para poder urinar, fazer o exame, etc. E os jogadores tiveram mais dificuldade, alguns, para urinar. Isso atrapalhou, segundo o Flamengo, todo o andamento do treinamento, alguns jogadores paralisando o treino para ter que ir urinar, enfim. E esse acompanhamento, o Flamengo disse que não teve a privacidade necessária para realizar um treinamento nesse sentido. Então fica aí essa insatisfação do Flamengo às vésperas desse clássico, a gente pode dizer, entre Flamengo e Palmeiras, domingo no Maracanã. O Flamengo está de olho aí se vai acontecer também, agora vai deixar de ser uma ação surpresa, né, em outras equipes que disputam o topo da tabela, como inclusive seu adversário de domingo, o próprio Palmeiras, para ter a atividade acompanhada, repetindo, essa é a insatisfação do Flamengo, que é um momento que fica meio que restrito ali aos jogadores, comissão técnica e ao diretor José Boto. Bruno. Impressionante como o futebol brasileiro vai trazendo aí elementos, reclamações, né? Não esperava que a gente fosse discutir essa questão do antidoping, que claro, tem que ser feito, mas justamente na véspera do jogo. É mais uma vez, ou mais um ingrediente para esquentar, hein, Vinícius Nicoletti? Ainda é esse jogo que já é quente. O movimento por aí qual é, Vinícius? Palmeiras está treinando, treina depois, tem agência antidoping por aí também ou não? Conta tudo. Bom dia. Se tiver agência antidoping nesse momento é só para registrar a situação do repórter, Bruno, porque o Palmeiras só vai treinar na parte da tarde nessa sexta-feira, ainda vai fazer um treinamento aqui no sábado, então pode acontecer aí na parte da tarde ou no sábado, mas por enquanto nenhuma movimentação por aqui, apenas comissão técnica, diretoria estão chegando nesse momento. Os jogadores chegam na parte da tarde, a partir das 2 aqui na Academia de Futebol, para se preparar esse grande jogo de domingo, uma decisão. Palmeiras vai chegar com o time quase completo para esse jogo contra o Flamengo, apenas 2 desfalques, 2 jogadores que passaram por cirurgia, estão se recuperando aí no restante da temporada, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Tem o reforço do Gustavo Gomes, que defendeu a seleção do Paraguai, não deu tempo, não chegou, ficou fora até do banco de reservas na partida contra o Bragantino, está de volta, e também do Kelvin, que teve aquela pancada no pé na partida contra o River Plate, ainda na Argentina, jogou no sacrifício no jogo da volta no Allianz Parque. Ele está fora desde o dia 24 de setembro, quase um mês, mas já está treinando normalmente com os companheiros. A programação do Palmeiras foi exatamente para ele voltar nesse jogo contra o Flamengo, então deve ser um reforço a mais para o Palmeiras, que busca aí se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o Bragantino, o Abel Ferreira falou da importância desse jogo e citou um tabu importante. Aliás, são 2 que o Palmeiras vai enfrentar nesse jogo contra o Flamengo. O primeiro deles, não vence no Maracanã. O Abel falou ali 10 anos sem vencer, e exatamente, não vence desde 2015. São 7 jogos do Palmeiras no Maracanã de 2015 para cá, com 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. São 15 jogos sem vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias da equipe rubro-negra e 7 empates. E o Abel Ferreira tem um péssimo retrospecto, é um dos poucos times que ele não tem um retrospecto favorável aqui no Brasil. Com o Flamengo, a Abel já enfrentou 15 vezes, são 3 vitórias, são 6 empates e 6 derrotas. Mas entre essas 3 vitórias tem o título da Libertadores, a Supercopa e aí um jogo na Copa do Brasil. Mas com certeza conta muito ponto esse título da Libertadores, é o mais importante entre todos esses confrontos, mas apenas 33% de aproveitamento. Por isso, Palmeiras pensa em acabar com esse tabu com vitória
no Maracanã, Bruno. Mas para você ver a importância desse jogo, como o Palmeiras está encarando essa partida, tentando quebrar também esse tabu. E assim, grande nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre ligado aí nas notícias do Flamengo. Também não esquece de compartilhar o vídeo e também o mais essencial é deixar nos comentários aí o placar para este grande confronto. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo será um jogo duríssimo, a gente sabe disso, porque são duas equipes fortíssimas, duas equipes que estão buscando aí o título no Brasileirão, então vai ser um grande espetáculo, mas claro que tem que haver um vencedor. Então deixe nos comentários, lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.